Palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo 6, no Evangelho de João, capítulo 6, versos de 60 a 69. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 60 ao 69. Diz a palavra do Senhor: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Palavras da salvação, e damos graças a Deus. Podeis sentar, irmãos. A revelação de que Jesus era o pão vivo de Deus, o pão vivo que desceu do céu, havia provocado a murmuração dos judeus, e muitos daqueles discípulos que estavam sempre com Jesus, andando com ele, muitos desses discípulos abandonaram o Senhor e o Senhor ficou só. O interessante, irmãos, é que parece que neste momento a popularidade de Jesus caiu drasticamente. Muitos abandonaram, outros disseram: duro é este discurso, quem pode suportar? E o texto nos dá a impressão de que eles disseram assim: duro é para nós essa palavra, quem é que pode ouvir essa baboseira? Coisa dessa natureza. Então muitos foram embora e o Senhor Jesus ficou ali apenas com aqueles discípulos, os 12, e Jesus olha para eles e pergunta: e vocês querem ir também? Querem retirar-vos? O Senhor deixa eles livres para decidir se quer ir com a multidão ou quer continuar como discípulo do Senhor. Pelo que parece, irmão, o texto aqui, parece que o lugar ficou praticamente vazio. Cadê o povo? Foram embora. Então, é neste momento, neste exato momento, que o Senhor anima e reanima aqueles que realmente queriam segui-lo. Esse texto, irmãos, que acabamos de ler, em João 6, 60 a 69, João, o apóstolo, mostra a conclusão deste sermão de Jesus como o pão da vida, de Jesus como o pão vivo de Deus que desceu do céu, revelando para mim, para você, como é importante
recebeu o Senhor Jesus Cristo, não apenas como o Salvador, mas muito mais como o Senhor de nossas vidas, como aquele que vem nos alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma. Por isso que Pedro toma a palavra e fala, quando o Senhor Jesus pergunta: e vocês querem ir também? E Pedro diz: para quem iremos, Senhor? Pois só tu tens as palavras da vida eterna, e temos crido que tu és verdadeiramente, conhecido como o Santo de Deus. Diante do que foi dito, irmãos, eu queria meditar com os amados irmãos sobre o seguinte tema: para quem iremos, Senhor? Para quem iremos, Senhor? Neste ponto nós queremos destacar, amados, o reconhecimento de Pedro. Quando o Senhor Jesus perguntou: vocês querem ir também com eles? Parece que houve um silêncio. E Pedro, como sempre, toma a palavra e diz: para onde iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Quando Jesus perguntou aos 12, Jesus queria saber se eles estavam seguindo a Cristo apenas por conveniência, apenas por querer status, apenas por questão de ter uma pessoa a seguir, um líder espiritual a seguir, mas que não estavam comprometidos com ele. E muitos daqueles que abandonaram o Senhor, provavelmente estavam ali apenas para comer, beber e ter bons sermões ou boas palavras para ouvirem. Pedro chega e diz: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro, irmãos, reconheceu que todo o investimento de tempo, de dedicação e de vida ao Senhor tinha valido a pena. Interessante é que muitas vezes nós olhamos para aqueles homens que seguiam a Cristo, e nos perguntamos como eles puderam fazer isso. Como eles puderam abandonar tudo para seguir um homem que era conhecido como Jesus o Galileu, ou Jesus o Nazareno. Pedro está dizendo: Senhor, para onde iremos? Porque seguir ao Senhor tem valido muito a pena. E eu pergunto, irmãos, será que muitos que não estão caminhando mais com o Senhor, será que muitos que anteriormente seguiam a Cristo, que diziam: ó Senhor, eu sou do Senhor e o Senhor é o meu Senhor, será que muitos, diante dessa pandemia, não têm também se retirado, abandonado o Senhor, porque achou que não tem valido a pena? E aqueles que ficaram, eu tenho plena convicção, irmãos, de que estão dizendo para o Senhor: Senhor, mesmo que venha o que vier, tempestade, lutas, provações, pandemias, nós continuaremos seguindo ao Senhor, porque tu, Senhor, tens as palavras da vida eterna. Tu és o nosso caminho. O que Pedro quer dizer é: Senhor, não temos para onde ir sem o Senhor para nos guiar, estamos perdidos. E tem muita gente, irmãos, perdido, porque começaram andando com o Senhor, caminhavam com o Senhor, e agora não sentem mais vontade, preferem ficar em casa, preferem serem discipulados pela televisão, serem guiados por
alguns que falam de coisas que muitas vezes não edificam, mas Pedro está dizendo: Senhor, nós continuaremos seguindo ao Senhor. Tu és o nosso caminho, Tu és a razão da nossa vida. Quando o Senhor Jesus perguntou a Pedro e aos demais: para vocês querem ir também? Pedro toma a palavra e diz: só Tu tens as palavras da vida eterna. O problema, amados, hoje é que muitos não veem mais o Senhor, não têm mais o Senhor como a razão de sua existência, a razão de suas vidas. Por isso, na primeira dificuldade, abandonam o Senhor, como fizeram aqueles discípulos. Eles eram discípulos do Senhor, eles estavam com Jesus, eles estavam todos os dias com Jesus, e quando Jesus não chamou a responsabilidade, eles estavam lá, todos os dias, dizendo: Senhor, Tu és o Senhor. Mas quando o Senhor chamou para um compromisso real, eles foram embora. Diante do reconhecimento, irmãos, que Pedro faz de que o Senhor é o Senhor de suas vidas, dele, dos seus colegas, eu faço a seguinte pergunta: será que nós não temos sido como esses discípulos que abandonaram o Senhor? Será que em algum momento eu não tenho esfriado na fé? Será que em algum momento nós não temos também nos comparado a estes homens, essas pessoas? Será que muitas vezes nós não temos colocado outras coisas como primeiro lugar em nossas vidas? Enquanto o Senhor alimentava aquela multidão, todos estavam presentes. Enquanto o Senhor trazia coisas para eles, tipo o pão, os peixes, curava, fazia isso e aquilo outro, todos estavam ali. Mas quando o Senhor os chamou para uma vida mais, digamos assim, dedicada ao Senhor, muitos disseram: nós não queremos isso. Pessoas que antes eram firmadas em Cristo, que a gente até admirava, hoje em dia diz: eu quero dar um tempo para Deus. Eu estou muito comprometido com algumas coisas, eu quero dar um tempo. Já pensou se o Senhor dissesse para mim, para nós aqui: eu quero dar um tempo? Já pensou se o Senhor dissesse: olha, eu vou dar um tempo para você, não vou agir mais na sua vida? O que seria de nós? Diante dessa resposta de Pedro, eu queria fazer também uma outra pergunta: a quem você procura quando tudo parece perdido? A quem você procura quando não tem mais saída? Muitos na doença procuram os médicos, não é verdade? É natural, está doente, vai, procura os médicos, procuram os remédios para curar, muitas vezes, irmãos, de doenças que não são físicas, mas estão na alma. Pessoas que estão doentes na alma, pessoas que precisam de um tratamento espiritual, do médico dos médicos, do cirurgião dos cirurgiões, chamado Jesus Cristo. Estão andando, comendo, conversando, mas estão mortos espiritualmente, ou estão espiritualmente mortos. E para esses, o Senhor diz na sua palavra, o apóstolo Paulo diz,
que ele veio. Ele quem? Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância, João diz, e Paulo diz: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Doenças da alma. Outros, na tristeza, procuram nas drogas, na bebida, aquilo que lhe possa trazer uma alegria efêmera, passageira, trazer alento para o coração que está dilacerado e ferido. Porém, mesmo que estes busquem essas coisas, buscam um meio de afogar as suas mágoas, buscam um meio de esquecer os problemas, eles não esquecerão, e os problemas não vão deixar de existir. Quero aqui, alguns dizem, estou aqui bebendo para esquecer os problemas que tenho, estou aqui me drogando para trazer a mim e ao meu corpo uma felicidade. Jesus veio, irmão, para nos dar a vida, uma vida que o mundo não tem para dar, uma paz que o mundo não tem para dar, e não são os psicotrópicos, não são as drogas, e nem tampouco a bebida, que vai trazer a alegria que só o Senhor pode nos dar. Amém, queridos? Outros, quando tudo parece perdido, buscam em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Buscam em Jesus a saída para os seus problemas. Buscam em Jesus, que é o refúgio, que é o socorro bem presente nas tribulações. É em Jesus, irmãos, que nós precisamos depositar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Talvez você esteja passando por algum problema. Talvez você se sinta abandonado, não amado. Talvez você não se sinta importante. Talvez você, num determinado momento, pensou em desistir. Mas eu quero fazer aqui uma pergunta: para onde você irá, se só em Jesus você tem a verdadeira paz? Para onde você irá, se em Jesus você tem a verdadeira felicidade? Para onde você irá, se o Senhor Jesus é a verdadeira felicidade? Deixa eu dar alguns exemplos aqui de pessoas que procuraram a Deus quando tudo parecia perdido, de pessoas que procuraram a Deus quando não tinha mais saída, humanamente falando. A Bíblia está cheia de exemplos, e um dos exemplos é Ana, a mãe estéril. Como é que pode uma mulher estéril se tornar mãe? Mas ela foi e pediu a Deus. O sacerdote ali não podia resolver o problema dela. O marido disse: Ana, desista. A rival dela, a segunda esposa do marido, a provocava, mas ela foi aonde? Buscar em Deus. Por isso que Pedro falou isso, irmão. Para onde iremos, Senhor? Nós já batemos todos os lugares, nós já buscamos todas as possíveis saídas, mas só o Senhor é a verdadeira saída, é o nosso refúgio. Quero dar outro exemplo, irmãos. Jeremias, o profeta que recebeu a palavra do Senhor, dizendo: olha, Jeremias,
aparentemente está tudo perdido, não tem mais saída. Não existe mais um rei, não existe mais uma nação, não existe mais um templo. E o Senhor diz para o profeta Jeremias, lá em Lamentações 3, versículo 29, põe a tua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Hoje nós vivemos num mundo sem esperança, irmãos. As pessoas estão desesperadas. Você liga a televisão, você vê o que está acontecendo no Oriente Médio, na cidade de Cabul. O Talibã tomou conta. As pessoas estão tão desesperadas que chega um avião, elas tentam entrar, amontoadas uma em cima das outras, se agarrando na roda, nas asas do avião, para saírem daquele país. E o desespero é tanto que os aviões estão decolando com pessoas agarradas nas asas, e a gente vê eles caindo lá de cima, porque não suportam o vento que é forte. Desespero. Para onde eles irão? Para onde vai aquela nação? Essa é a pergunta. Da mesma forma eu pergunto para todos nós aqui, para onde iremos? Nós que temos tido a certeza de que o Senhor é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para onde você vai? Quando as pessoas olham, olha, não tem mais jeito. Quando o médico diz não tem mais jeito. Para quem você tem buscado? Para onde você tem ido? E a quem você tem buscado? Quando tudo parece perdido. Nós precisamos buscar no Senhor, irmão. Jó é o terceiro exemplo. O homem que teve a sua vida mudada quando buscou o Senhor e quando orou ao Senhor. Lá em Jó 42:10, o texto diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus irmãos. Sabe qual é o problema meu? Sabe qual é o nosso problema? É que quando a gente não consegue resolver os nossos problemas, a gente vai buscar, às vezes, o melhor amigo, a melhor amiga, um parente, um vizinho. A gente só deixa para procurar a Deus quando todas as portas estão fechadas, quando todos os caminhos estão fechados. Mas o texto diz, de Jó 42:10, que ele em nenhum momento ele desistiu de buscar a Deus. O texto diz que em nenhum momento Jó recuou da sua confiança em Deus. Jó confiou. E o texto diz que ele veio a possuir tudo em dobro do que antes ele tinha. Para quem iremos, Senhor? Uma geração que tem buscado muitas vezes a alegria em drogas, como eu falei, na bebida. Jovens que estão se drogando, jovens que estão buscando no sexo, nas baladas, uma alegria que eles sabem, porque muitos foram criados na igreja e sabem que estão dando murro em ponta de faca, mas continuam ali, por teimosia, por rebeldia. Pedro nos traz uma lição, irmãos, de que é o Senhor, e só no Senhor que devemos confiar, que devemos colocar toda a nossa vida. É só em Cristo, irmãos, que você deve confiar.
O Senhor Jesus é o nosso refúgio, é o refúgio certo em todas as horas, qualquer momento. É o segredo da vitória, sem trazer uma mensagem apenas triunfalista, mas o Senhor Jesus, irmão, é aquele que conhece como ninguém o que você passa na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, com seus filhos, com a sua esposa, com seu esposo, com seus irmãos. Por isso que ele é chamado de Emanuel. O segredo é buscar o Senhor. Aqueles homens que recuaram, aqueles homens que desistiram, o Senhor não ficou triste. Talvez se eu estivesse no lugar de Jesus, eu poderia ficar triste, porque qual pastor que não ficaria triste por ver que sua igreja não está crescendo, não é verdade? Quantos pastores não estão tristes porque com a pandemia a membresia também deixou de ir à igreja? Quantas vezes nós também não nos sentimos tristes porque não podemos contar com aquela pessoa que você achava que poderia contar? Mas Jesus, quando perguntou a Pedro e aos demais: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus está dizendo para nós, que somos os seus servos, está dizendo para você, que Ele é um caminho diferente, é um caminho que traz esperança, é um caminho que traz vida, é um caminho que traz mudança de vida, mas que é também um caminho árduo, estreito. Por isso que muitos não conseguem entrar pela porta da salvação, porque estão cheios da bagagem do mundo. E o Senhor diz: olha, para você entrar por essa porta, só cabe você mesmo. Você tem que deixar toda a bagagem do mundo lá fora, porque a porta que você vai entrar, que é a salvação, é uma porta que você não pode entrar com bagagem. Você tem que entrar sozinho. Por isso que as pessoas não conseguem entrar por essa porta estreita que conduz à salvação, porque estão cheios das bagagens do mundo. E Jesus disse, sabe o que? Em Mateus, aliás, 11, 28 a 30, Ele está dizendo para mim, para você que está ouvindo essa mensagem: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E para concluir, irmãos, quando Jesus perguntou para Pedro e os demais: vocês querem ir também após eles? Que Pedro ali reconheceu. Quando Pedro pergunta ao Senhor Jesus: para onde iremos, Senhor? Ele reconhece que está diante daquele que é a fonte da vida. Pedro reconhece que está diante daquele que é a esperança real de
todos aqueles que buscam de coração o Senhor. Só Jesus, irmãos, tem as palavras da vida eterna. Os discípulos que ficaram representam todos aqueles que estão dispostos a dedicar as suas vidas ao serviço da obra e do reino de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, que possa firmar os nossos passos, que a cada dia nós possamos, em nome de Jesus, buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso esforço, de todo o nosso entendimento, e que o Senhor seja para sempre glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé e vamos orar neste momento. Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Pai amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, nos colocar diante do Teu altar, para Te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós, à semelhança daqueles que abandonaram o Senhor, não entendemos o Teu chamado, ou entendemos e nos fazemos de surdos para o Teu chamado. Ó Deus, faz de nós homens e mulheres segundo o Teu coração, Senhor, e coloca dentro de nós um espírito pronto, um espírito disposto a Te servir, disposto a andar contigo, disposto a ser usado por Ti, Senhor. A pergunta de Pedro foi: para onde iremos? E a resposta dele foi: só Tu tens, Senhor, as palavras da vida eterna. E nós temos crido, Senhor, que Tu és verdadeiramente o caminho, Tu és verdadeiramente a verdade, Tu és verdadeiramente a vida, e ninguém vem ao Pai se não for pelo Senhor. Aviva, Senhor, a Tua obra, aviva, Senhor, a Tua igreja, aviva, Senhor, as nossas vidas, para que a cada dia, Senhor, nós possamos nos colocar diante do Teu altar, para sermos usados por Ti, Senhor, como instrumento de bênçãos, como carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, para a Sua eterna glória, ó Pai. Ajuda, ó Deus, nos momentos de fraqueza, nos ajuda, Senhor, nos momentos em que nós estamos fracos, debilitados. Leva-nos além, para um nível mais profundo de intimidade contigo, Senhor, para crescermos na graça, no conhecimento e no amor do Senhor. Assim nós Te oramos e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém.